E agora é hora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. Já chamo o Theo Takar, editor-chefe do BDM Online. Tudo bem, Theo? Bom dia para você e atualiza para a gente o que vem por aí hoje e que está na agenda da Rosa Riscala. Bom dia, Muriel. Os investidores devem monitorar nesta sexta-feira aí a teleconferência entre Donald Trump e Xi Jinping, prevista para as 10 da manhã e pelo horário de Brasília. Será a primeira conversa direta entre os dois líderes, né, com o futuro do TikTok e das tarifas na pauta. Trump disse ontem, né, durante a sua viagem aí ao Reino Unido, que espera finalizar alguma coisa nessa conversa com Xi Jinping, afirmando que vê um grande valor no TikTok. Ele ressaltou que a empresa será de propriedade exclusiva de investidores americanos e que os Estados Unidos receberão uma tremenda taxa extra apenas por viabilizar o acordo do TikTok com a China. Sem dar detalhes aí sobre os termos desse acordo, o Trump disse que os investidores da unidade americana do TikTok serão entre os maiores. Ele informou ainda que a Suprema Corte julgará a legalidade das tarifas no dia 5 de novembro, em um recurso apresentado pela Casa Branca, após um tribunal de apelações decidir lá no final de agosto que a maioria delas é ilegal. A decisão, no entanto, está suspensa pelo menos até o dia 14 de outubro, enquanto tramita esse recurso na Suprema Corte. E ainda falando sobre as tarifas, um grupo formado aí por 5 senadores americanos, sendo 4 democratas e um republicano, apresentou um projeto para cancelar as tarifas aplicadas por Trump contra o Brasil. No texto, os senadores afirmam aí que a iniciativa de Trump é um abuso ilegal de poder presidencial e um imposto corrupto que pesa sobre as famílias americanas. Eles observaram que uma guerra tarifária elevaria preços, prejudicaria as duas economias e aproximaria o Brasil da China. O líder democrata, o Chuck Schumer, disse que Trump está usando a guerra comercial para a promoção de sua agenda política. Ele destacou que Trump usou aí uma falsa declaração de emergência como forma de retaliação pelo julgamento do seu aliado Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Já o senador republicano Rand Paul disse que a Constituição americana não permite que o presidente imponha unilateralmente tarifas, lembrando que a política comercial é atribuição do Congresso, melhor dizendo. O projeto desses 5 senadores aí prevê o cancelamento da emergência e a revogação das tarifas recíprocas. A ver no que vai dar, né, Muriel? A ver no que vai dar. E aí, enquanto isso, aqui no Brasil, Theo, lá no Congresso tem outro projeto que está em tramitação no Senado e que o mercado acompanha muito de perto, né? Conta pra gente. Isso aí. Os investidores, né, estão atentos a uma tramitação do projeto do Senado que estabelece um teto para a dívida bruta. Segundo apurou aí o Valor Econômico, esse projeto está preocupando a equipe econômica porque pode representar aí uma moratória da dívida pública. A proposta ela define um teto para a dívida bruta equivalente a 80% do PIB, ou 6 vezes e meia o valor da receita corrente líquida da União acumulada nos 12 meses imediatamente anteriores à sua apuração. Apenas a dívida bruta da União entraria nesse limite. O que preocupa os economistas da Fazenda é que, na prática, se esse limite for atingido, o governo, né, estaria impedido aí de fazer novas despesas financeiras, o que inclui a colocação de papel para a rolagem de dívida vencida e também o pagamento de juros. A interpretação dos técnicos é que a proposta limitaria, inclusive, a realização de operações compromissadas pelo Banco Central, um dos instrumentos utilizados aí para retirar o excesso de dinheiro em circulação na economia e manter a Selic dentro da meta estabelecida pelo Copom. O projeto aí de autoria do senador Renan Calheiros tem parecer favorável do relator, o senador Oriovisto Guimarães. Ele pode ser colocado em votação já na próxima terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI. O economista-chefe da Warren, Felipe Salto, avalia que introduzir um limite para para a dívida pública brasileira é uma proposta boa, desde que bem desenhada e bem implementada. Segundo ele, a proposta deve fortalecer as regras existentes para os fluxos de resultado primário e de despesas. Salto apontou ainda que o limite de 80% do PIB, né, para o endividamento é bem alto, mas ressaltou que a dívida brasileira deve ficar perto disso já no final deste ano, aí, em torno de 79,5%. Os últimos dados aí do Banco Central de julho indicam que a dívida já atingiu 77,6% do PIB, Muriel. E aproveito para te perguntar, olhando ainda para o Congresso, se tem alguma novidade com relação ao projeto da anistia, Theo? Pois é, né? O presidente da Câmara, Hugo Mota, escolheu o deputado Paulinho da Força aí para ser o relator do projeto da anistia, né? E na sua primeira entrevista aí como relator, né, o Paulinho disse que está descartado um perdão amplo, geral e irrestrito, como sonhavam os bolsonaristas na tentativa aí de salvar o ex-presidente Jair Bolsonaro de uma condenação do STF.
Paulinho disse que pretende conversar com as bancadas da casa, com o Senado e também com integrantes do STF antes de concluir o seu texto. Uma das possibilidades em discussão é a redução das penas, mas o deputado afirmou que só vai tratar do conteúdo depois de chegar a um consenso com todo esse pessoal. E por falar em Bolsonaro, o ministro do STF, Flávio Dino, determinou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para investigar as conclusões da CPI da Covid, que teve seus trabalhos encerrados em outubro de 2021. Esse inquérito aí mira a gestão da pandemia durante o governo Bolsonaro para apurar se ele cometeu crime ao incentivar o uso de medicamentos sem eficácia comprovada, aí como a hidroxicloroquina e a ivermectina, e ao disseminar desinformação sobre vacinas e medidas de prevenção. Certamente aí vai ser uma investigação que deve render bastante assunto. Mas falando rapidamente sobre a agenda dessa sexta-feira nos mercados, não temos indicadores importantes previstos aqui no Brasil, mas o Banco Central vai fazer um leilão de linha de até 2 bilhões de dólares às 11h30 da manhã, aí, com o objetivo de rolagem de vencimentos de outubro. Nos Estados Unidos, a agenda também é fraca, com destaque para a participação de um dos membros do Fed. A Mary Daly participa de um fórum sobre inteligência artificial às 2 da tarde. E nesse mesmo horário, a Baker Hughes divulga aí os dados semanais de postos e plataformas de petróleo em operação nos Estados Unidos. Na Europa, saiu agora cedo o índice de preços ao produtor na Alemanha, o PPI, que teve queda de 2,2% em agosto, após um recuo de 1,5% em julho. No Reino Unido, as vendas ao varejo cresceram 0,5% em agosto, levemente acima do esperado, aí, que era de uma alta de 0,3%. Pela madrugada, lá no Japão, o BOJ, né, o Banco Central japonês, manteve a taxa básica de juros por lá em 0,5% aí, sustentando a sua política cautelosa. Ainda por lá, a inflação ao consumidor, o CPI, subiu 2,7% em agosto, após uma alta de 3,1% em julho, mas em linha com o esperado. Hoje à noite, tem mais decisão de política monetária, dessa vez do Banco Central da China, o PBOC, que anuncia aí os juros das LPRs de 1 e de 5 anos, encerrando essa semana para lá de carregada de decisões de política monetária mundo afora, Muriel. Perfeito, Theo. Obrigada, viu? Uma boa semana, bom fim de semana para você, na verdade, e até semana que vem. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.